A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, do versículo 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "Podemos. De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9, do nosso YouTube, do nosso Instagram. Nós celebramos hoje, na liturgia da igreja, temos uma festa, porque fazemos a memória de São Tiago, a gente chama maior. Havia 2 Tiagos no grupo de Jesus, dos apóstolos, e esse é o Tiago, apóstolo maior, irmão de João, filho de Zebedeu. Todos eles eram pescadores, inclusive formava até uma espécie de empresa de pesca naquela época, viu? Olha aqui uma sugestão muito boa para a gente que tem aqui no Rio Grande do Norte 400 quilômetros de beira de mar, né? De praia, de mar, de pesca. E como é interessante a gente se voltar para esses trabalhos, né? E assim ocupava as pessoas, empregava. Se houvesse essas empresas, a gente conhece pouquíssimas, né? Tem uma que já faz mais de 50 anos que atua e exporta, né? Peixes, atuns, lagostas, camarões para outros países. Pois bem, aqui naquele tempo de Jesus já tinha essas empresas, que eram esses apóstolos aqui que nós conhecemos. Tiago e João, que eram irmãos, filhos de Zebedeu e de Salomé, e também tinha Pedro, e tinha o outro João, e tinha André, que eram também os primeiros pescadores, os primeiros discípulos, e que formou assim eles formaram o grupo dos apóstolos. Esses 3, principalmente Pedro, Tiago e João, eram os que mais se aproximavam de Jesus e participavam de momentos muito especiais, porque na mentalidade, na cultura judaica, qualquer
acontecimento, para ser autêntico, tem que ter testemunhas, e no mínimo 2 ou 3 testemunhas. Jesus sempre chamava 3 para poder eles serem de fato aqueles que confirmavam os sinais de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Isso aqui é muito importante a gente se deter na reflexão de hoje, né? Por isso que muitos acontecimentos, a gente vê as notícias, né, nos jornais. Recentemente houve notícias de espancamento, de insultos, e parece que não encontram, né, assim, os fundamentos, porque às vezes são invenções, né, são criações, são coisas passageiras. E aqui Jesus já tinha essa preocupação de seguir aquilo que era usado no tempo dos judeus, da lei judaica. E no texto de hoje a gente vê uma cena também que é muito comum acontecer, né, nos nossos dias. Essa mãe dos filhos de Zebedeu, Salomé, ela foi falar com Jesus para arranjar 2 cargos importantes para Jesus, quando ele estivesse fundando o reino. Eles não tinham a ideia que o reino de Jesus é um reino eterno, que vai se manifestando, né, entre nós, e que tem um juízo final, né, que vai ter um desfecho definitivo quando Jesus voltar. Eles não entendiam nada disso, só foram entender depois que Jesus ressuscitou. E por isso que muitos deram a vida. E São Tiago, maior, ele foi o primeiro mártir, foi degolado na espada. Portanto, a mãe vai lá e pede para os filhos ocuparem lugar. Jesus diz: vocês não sabem o que é que estão pedindo. Vocês estão prontos para receber o mesmo batismo que eu vou receber e tomar o mesmo cálice que eu vou tomar? E eles responderam: podemos, mas eu acho que sem entender muito, né? É claro que entenderam depois. É uma cena natural, que toda mãe tem interesse de colocar os filhos para ver o futuro dos filhos, né, ganhando, né, se projetando, porque ainda nós ficamos muito aqui na terra, nós damos muita importância às boas colocações, muito poder na mão, riqueza, prestígio, os prazeres do mundo, as comodidades, as facilidades. A gente vê hoje ainda, quando os governos se organizam, aqueles grupos vão e dizem: olha, eu quero tantos ministérios, se você me der tantos ministérios, então você vai contar comigo, né? E aí o governo às vezes tem que se submeter a isso, se organiza assim, que é para poder ver se vai para frente, né? Então esses interesses são comuns na humanidade, mas a gente está aqui numa outra proposta, não é? Aqui é completamente diferente. Depois do 3º dia, Jesus anuncia a sua paixão, a sua morte, e está falando de doar a vida. E se você quiser lutar pelos primeiros lugares, você tem que estar pronto. Quem quiser ser o primeiro, que seja o servo. É completamente diferente a lógica do reino de Deus da lógica do reino terreno. Se você quiser conquistar o primeiro lugar e ficar sentado à direita do Pai, quem vai decidir isso é Deus, que já reservou, mas que depende de você. O Filho do Homem não veio ser servido, mas veio servir, dar a sua vida. Então nós agora nos perguntamos: como é que nós estamos agindo diante dessa proposta de Jesus? Será que nós vamos nos identificar como São Tiago, que deu a vida, e que hoje nós sabemos que ele tem um lugar em São Tiago de Compostela, na Espanha, onde tem muitas peregrinações? Muitas pessoas fazem a pé. Agora mesmo a gente viu também os peregrinos de Santana caminhando a pé. A gente já propôs também aqui para Natal o caminho dos mártires de Conhaúruaçu. Quer dizer, existe muita coisa ainda que a gente guarda e quer ver se faz, mas para quê? Para poder ganhar o reino de Deus, né? Na sua justiça, no seu amor. Rezemos dizendo:
Deus eterno e todo-poderoso, que pelo sangue de São Tiago consagraste as primícias dos trabalhos dos apóstolos, concedei que a vossa igreja seja confirmada pelo seu testemunho e sustentada pela sua proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus capítulo 20, do versículo 20 a 28. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.